Olá, candidatos. Vamos dar início ao nosso curso de Arquivologia voltado para a banca Fundação Carlos Chagas. Na verdade, é o projeto Tribunais, onde o TRT, o TRF, o TRE, entre outros, tem cobrado esse conteúdo programático, assim como o MPU. De acordo com essa realidade, nós vamos fazer um estudo de arquivologia focando os autores Marilena Leite Paz, focando a Heloísa Belotto, Roseli Rondinelli, Bastiana Vieira, Hamida Schlemberg. E vou indicar também meu livro de Arquivologia para Concursos, Fabrício José Teixeira Mariano, editora Academia. Fabrício, por que quando se estuda arquivologia tem que saber esses autores todos linkados? Muito simples. Porque quando te perguntarem, de acordo com o princípio da proveniência, você vai ver que a Marilena vai discutir muito esse conteúdo programático. Se te perguntarem, de acordo com o princípio da organicidade, você vai ver que é o Schlemberg. De acordo com o meio genético, você vai ver que é a Heloísa. E por aí vai. Então, dentro dessa realidade, tem que fazer um estudo de arquivologia, linkando os autores, e direi, no decorrer da aula, a definição de cada autor e o que é comum a eles, assim como será abordado a Lei 8.159, Lei dos Arquivos, então, mais a Lei 8.159, que é a Lei dos Arquivos do Brasil, e no que se refere a microfilmagem, a 5433. Então, como a prova é para tribunais, com foco na Fundação Carlos Chagas, vamos fazer um estudo dos autores, vamos fazer um estudo da Lei 8.159 e da Lei 5433 no que se refere à microfilmagem. Quero deixar claro que a aula não é letra de lei, não é ficar lendo a Lei 8.159, muito menos a 5433. Até porque a lei ela vai legitimar certos interesses arquivísticos. Em outras palavras, a lei é um subproduto do poder, então dentro dessa realidade ela vai legitimar os interesses da arquivologia no país. E no fundo, a lei está, na verdade, escondida dentro dos autores. O que o candidato tem que estar atento? A Fundação Carlos Chagas tem cobrado muitas questões do livro da Maria da Fonseca, que é um livro muito interessante, e principalmente da Roseli Rondinelli, da FGV, ambos da FGV. A Roseli Rondinelli tem visto questões de 2010 e 2011, onde está vindo questões muito desse autor, que já está na 4ª edição. Bibliografia obrigatória: Marilena Leite Paz, o Schlemberg, que criou o arquivo nos Estados Unidos, a Heloísa Belotto e também Bastiana Vieira e Hamida, que fariam um estudo em paralelo dentro de concurso público. Então, dentro dessa realidade, vamos fazer um curso voltado para o concurso público de arquivologia, onde você realmente vai obter êxito nos seus concursos. Vou comentar aqui duas questões para vocês terem ideia como é que esse tipo de questão é cobrado em prova e em cima dos autores. Vamos a uns exemplos. Olá, candidatos. Vamos agora abordar duas questões teóricas para vocês ficarem atentos que quando vai estudar arquivologia tem que saber os autores, principalmente no que se refere à teoria das 3 idades. É fato que o documento possui 3 idades, mas a definição não é unânime para os autores. Fabrício, como é que eu vou descobrir isso? Primeiro, assistindo a minha aula teórica com foco em exercício na banca Fundação Carlos Chagas. Segundo, Fabrício, por que você está abordando a CESP-NB? Que eu quero deixar bem claro que esse tipo de questão também aparecerá na Fundação Carlos Chagas. Então vamos à definição. De acordo com as idades dos documentos, podemos dizer que ele possui 3. Isso é unânime entre os autores. Vou focar apenas no Schlemberg. Para o Schlemberg, os documentos que têm função administrativa se encontram na 1ª e 2ª idade. Primeira idade são documentos utilizados com frequência, geralmente ligados à alta gerência. Segunda idade é dito intermediário ou temporário. E a primeira idade é dito ativo e corrente. Então, de novo, primeira idade, ativo ou corrente, são documentos que têm função administrativa e é utilizado com frequência. Segunda idade, intermediário ou temporário, são os documentos que são usados com pouca frequência, mas têm função administrativa.
Quando os documentos perdem a força administrativa, eles passam para a terceira idade. Então ele é dito inativo, custódia, morto e permanente. Fabrício, existe arquivo morto? Na definição do Schellenberg, sim. Isso é uma definição do autor, do Schellenberg, que criou o arquivo dos Estados Unidos. Então tem que respeitar a definição do autor. Então, dentro dessa realidade, os documentos perderam a função administrativa, passam a pertencer à terceira idade. Quando o documento passa da primeira idade para a segunda idade, houve uma transferência. Da segunda para a terceira, houve um recolhimento. Segundo Schellenberg, e só ele, quando o documento pertence ou à primeira ou à segunda, ele tem gênero de valor primário. E ele é dito os arquivos propriamente ditos. Porque, na verdade, o que interessa para o Schellenberg são os documentos com função administrativa. Quando o documento perde a função administrativa, ele passa a ter gênero de valor secundário. Fabrício, o que a Marilena e a Luísa diz? Assista a minha aula que você vai saber. Mas vamos atacar a questão do CESP-NB e eu vou te provar agora que esse foco é do Schellenberg. Vamos lá. Acerca da teoria das três idades, julga os itens. Não falou qual autor. Beleza. A grande frequência e possibilidade de uso do documento é característica da fase intermediária. Bom, se o documento é utilizado com grande frequência, é Schellenberg. Primeira e segunda idade é utilizado com grande frequência. Então ele é dito ativo ou corrente. Então, é característica da fase intermediária? Errado. Cuidado! Nem sempre fase é idade, mas aqui será. Fabrício, quando é que eu vou saber isso? Assistindo a minha aula. Então, vejam que se eu encarar fase como idade, ele furou. Que a grande frequência, a primeira idade, é dito ativo ou corrente. Então, o item está errado. Segundo item. O valor primário. Quando é valor primário, você já tem que sacar que é Schellenberg. É o documento que possui gênero de valor primário. Se um documento possui gênero de valor primário, com certeza ele pertence ou à primeira idade ou à segunda idade. Então, a gente pergunta... O valor primário pode ser encontrado nos documentos na fase corrente intermediária? Com certeza. Corrente primeira idade e intermediária segunda. Pode ou não pode? Então está correta a questão. Vejam que indiretamente a gente disse o autor e você nem percebeu. Então, dentro dessa realidade, você está convidado para assistir, de fato, um curso de arquivologia voltado para o concurso público, onde eu vou linkar todos os autores, onde, na verdade, eu vou fazer uma abordagem do meu livro. Vou abordar a Lei 5.859, que fala da lei dos arquivos, assim como a 5.433. Então você está convidado para o curso de arquivologia. Espero que você tenha êxito e boa sorte no seu concurso público. Até o curso!